Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca. Estamos aqui para desejar a você a paz e alegria em seu viver. Hoje nós vamos falar sobre ética, conceito de ética. A ética envolve dois tipos de reflexões em sua definição. Primeiro, as reflexões metafísicas e segundo, as reflexões da vida cotidiana. Segundo o dicionário de Nicola, ética é a ciência da moral ou a ciência da conduta, que possui duas concepções fundamentais para o seu entendimento. Uma considera a ética uma ciência do fim, para o qual a conduta dos homens deve ser orientada, e a outra se preocupa com a investigação da conduta humana, nossa vida prática, no dia a dia, nossas relações sociais, nossas relações humanas, a pluralidade social, ou seja, o nosso caminho e os nossos descaminhos. No livro Ética, de Aristóteles, ele propôs que a ética deve alcançar uma moderação dentro da racionalidade e, para tanto, evitar extremos, exageros, para que possamos evitar um comportamento vicioso. E ele lista alguns conceitos para quem quer viver uma vida sem vício. Primeiro, a coragem. Precisamos ter coragem em nosso cotidiano. A coragem evita o medo. Segunda, temperança. A Bíblia diz que nós temos que ser sal e luz da terra. A liberalidade. Temos que pensar a liberdade para o outro como a minha liberdade. A mansidão. Precisamos evitar a violência. Como somos violentos em nosso cotidiano. A fraqueza e completa com a justiça, que é a principal dela, ser justo. Ser justo é amar ao extremo. Essa concepção de ética como ciência do fim foi adotada por São Tomás de Aquino em sua teologia, porque ele imaginou que Deus é o fim último do ser humano. Princípio esse do qual deriva toda a sua doutrina da felicidade. Portanto, São Tomás afirma ou reafirma o que Aristóteles fala sobre a felicidade e a virtude. Hegel, no século XIX, vai dizer que a ética também é o fim em busca da felicidade. Só que ele sai da concepção da religião e da metafísica e afirma que toda a concepção ética vincula ao Estado, que regula a conduta humana. Ou seja, o Estado é a totalidade ética, é o ápice do que ele designa chamar de eticidade. A segunda concepção investiga as motivações das ações humanas, ou seja, o porquê nós agimos assim. Alguns filósofos chegam a dizer que o móvel da conduta humana é o desejo, é o prazer de sobreviver. Outras condutas provocam a motivação do ser humano, como, por exemplo, a sexualidade, a religiosidade. Então, tudo isso está vinculado à segunda concepção que está associada à conduta humana. Nelson Saldanha, em seu livro Ética e História, pensa ser um equívoco definir a ética como ciência. O autor recusa-se a aceitar a ética como um modelo abstrato de formas
e categorias prescritas, e dá a entender que não há apenas uma ética, mas éticas nas diferentes sociedades. Segundo essa definição de Saldanha, a definição de ética é um conceito histórico e relativo, isto é, histórica e socialmente situada. Nessa corrente que define a ética como a conduta humana, Manfredo Araújo vai estipular 3 momentos definitórios da ética. O primeiro diz que o homem é o único ser que precisa constituir-se como ser, justificando suas decisões, e como o homem é o ser da decisão. A ética é uma questão eminentemente humana. Segundo, ele diz que a ética diz respeito não apenas ao homem e sua transcendência e universalidade, mas ao homem e sua historicidade e particularidade, tornando-se um tema tanto da filosofia quanto da história. Por último, Manfredo vai dizer que a ética, sobretudo a chamada ética prática, diz respeito à vida de todos nós, quando deparamos com situações em que temos que tomar decisões. Por exemplo, o aborto, a eutanásia, o amor dispensado ao próximo, ajuda aos necessitados e outras situações que nos colocam diante do bem e do mal, diante do certo e do errado, diante da vida e da morte. Outro autor que define ética é Singer. Define o problema ético como aquele que exige do indivíduo um confrontamento, uma escolha em torno de seu viver. Para tanto, ele vai dizer que as pessoas costumam confundir ética com moralismo proibitivo, sobretudo em questões relativas à sexualidade e ao prazer. Outras encara como um sistema ideal, nobre na teoria, porém impraticável no contexto da vida. Para fechar, ética é a ciência da moral ou o estudo da conduta humana. Para tanto, sua prática é necessária para o bem viver da sociedade, para que a sociedade caminhe em sentidos da felicidade, da alegria e do amor, e principalmente na justiça. Para tanto, Portela vai nos ensinar 3 conceitos motivados em 3 perguntas para que possamos alcançar a felicidade ou a prática da ética. Deste modo, viver a ética é viver as perguntas seguintes: em tudo que vou fazer. A primeira pergunta é dizer: posso? Posso fazer isto? Posso fazer aquilo? A segunda pergunta é se quero fazer isso. Depois de ter pensado as consequências e as causas do posso, eu vou pensar se quero, se vale a pena fazer. Então, posso, quero. E a terceira pergunta nos leva se devo. Se as consequências são favoráveis ou não favoráveis. Então, entre o bem e o mal, definimos o que é ética. E que você possa alcançar a felicidade da ética em sua conduta humana na espera pela felicidade. E é justamente essa felicidade que eu desejo a você e a paz em seu coração. Meu muito obrigado e até o próximo. Dê um joinha e vamos que vamos.